Bom dia e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam derramadas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Sou Carlos Maltaviano, professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, aqui em Maceió, e estou aqui para, juntamente com vocês, estudarmos mais uma lição do discipulado. Vamos dar como é início a nossa aula de hoje, antes agradecendo a Deus e pedindo a sua presença nesta manhã, na nossa aula. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, para que tudo que nós vejamos, estudemos nesta manhã, seja entendida pela nossa mente e guardada em nosso coração, para que não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, outra vez estamos aqui agradecidos por mais um domingo que o Senhor nos permite estar com os nossos irmãos em mais uma aula do discipulado. Senhor, te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido vivos. Senhor, esta semana que terminou ontem, sábado, foi uma semana um pouco conturbada para nós. Perdemos alguns dos nossos irmãos, perdemos alguns líderes, e certamente que sofremos com isso. Então, aproveito esse início de aula para fazer um pedido ao Senhor, que o Senhor continue consolando os familiares, as esposas que agora são viúvas, que perderam seus esposos. Se porventura alguém perdeu filho, ou perdeu pai e mãe, perdeu mulher, alguém que nós não conhecemos, que a gente sabe que lamentavelmente está perecendo, está morrendo em função dessa crise, dessa pandemia terrível. Por favor, consola, Senhor, os que estão vivos e guarda, protege-nos, Senhor, deste mal. Sim, te oramos agradecidos, mas também solícitos. Te oramos porque precisamos, solicitando a tua proteção e a tua ajuda. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Neste domingo nós estamos estudando a lição de número 10. Bom, nesse ciclo nós estamos estudando as verdades ou vivendo as verdades bíblicas. É o terceiro ciclo dentro do currículo da CPAD. Terceiro ciclo do curso da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Bom, dentro deste ciclo, dentro desse tema do trimestre, nós estudamos no domingo passado como nos relacionarmos, como o cristão deve se relacionar com os estudos. O estudo tem a sua importância para nós desde os tempos bíblicos. E nós vimos que essa importância vai desde os tempos bíblicos até os nossos dias. E nós vimos isso na lição passada. Também nós vimos a importância da nossa dedicação, da gente se dedicar aos estudos, de forma que possamos, como também representantes, e principalmente representantes do Reino de Deus, refletir a glória de Deus no ambiente escolar, no ambiente acadêmico. E por último, nós aprendemos a aplicar o testemunho diário à palavra de Deus. Ou seja, viver de acordo, dar testemunho de acordo com quem ensina a palavra de Deus. Isso tanto no ambiente acadêmico, como também na profissão futura em que você escolher, em que nós escolhemos para exercer as nossas atividades profissionais. E hoje nós vamos estudar, continuando com esse tema de relacionamento, nós vamos ver a questão do relacionamento do cristão com a sociedade.
Então vocês lembram que nós estudamos o relacionamento familiar, estudamos relacionamento no ambiente escolar e acadêmico, e agora nós vamos ver o relacionamento como um todo, o relacionamento com a sociedade. Bom, quais são os objetivos da lição de hoje? Primeiro objetivo é entender a importância de que, como cristãos, vivendo nesta sociedade, nós devemos ter uma conduta íntegra, que possam os que nos rodeiam ver, entender que nós somos verdadeiramente cristãos. Também nós vamos aprender a explicar a adequação do sal e da luz nas palavras de Jesus Cristo para os discípulos, palavras essas que ainda hoje servem para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para o nosso conduzir enquanto cristãos aqui na terra. E por último nós vamos demonstrar a importância do testemunho que nós devemos dar como cristãos, mas o testemunho não apenas falando, mas principalmente por atitudes, por meio de exemplo. Bom, o texto base utilizado para o estudo desse domingo, quando veremos o relacionamento na sociedade, está contido no Evangelho, segundo o evangelista Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 16. E ainda a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 15. Vamos ler, aproveitar aqui. Eu sei que você ainda não está com a sua lição, mas você vai abrindo a Bíblia aí, como é costume nós pedimos, cada vez que a gente começa uma aula, que você abra a sua Bíblia para a gente ler. Bom, como eu creio que você já abriu, vamos então para Mateus 5, 13 a 16. Disse o Senhor Jesus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavras do nosso Senhor Jesus, onde ele deixa claro a importância, a necessidade de eu e você sermos sal e luz. O que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos de 11 a 15. Amados, peço-vos como a peregrinos e a forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como se falassem de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior, e que aos governadores como por ele enviados, para castigo dos mais malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância ou a ignorância dos homens loucos. Vamos à meditação
ou ao texto áureo, como costumamos dizer, para o nosso domingo, para a nossa lição de hoje. Está na carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Essa deve ser a meditação, o texto áureo, ou é o texto áureo para o nosso ensino desta manhã. Muito bem, vamos já dar início à nossa lição. Na introdução, o comentador da lição nos orienta que, como cristãos, nós devemos nos relacionar como a sociedade. Mas como deve ser esse relacionamento? Como deve ser o nosso comportamento diante, junto à sociedade? Isso é o que nós vamos ver na lição. Bom, segundo o Senhor Jesus nos diz no texto base, nós somos chamados, nós devemos viver aqui no mundo como cristãos, e cristãos que sejam sal e luz, para poder a gente fazer a diferença no meio dessa sociedade corrompida. Outra coisa que nós vamos ver é que, como cristãos, nós temos a oportunidade de representar o reino de Deus, de representar o nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer e em todo ambiente em que frequentemos. Esse deve ser o comportamento, o modo de vida do crente, de forma tal que aonde ele chegar, alguém diga: aquele ali é um cristão verdadeiro, aquele ali é um crente em Cristo, o Filho de Deus. É assim que devemos nos comportar e nos relacionar na sociedade em que vivemos. Bom, sal e luz. Sal e luz. Para que serve o sal e a luz? Mas antes, você diria o que é o sal e a luz? Bom, nós vamos ver isso lá na frente. O importante agora é: para que serve? Eu quero que você responda, apesar de eu não estar ouvindo você, mas eu gostaria que você respondesse, no seu entendimento. Para que serve o sal? Se você disse para salgar, fez correto. Mas você salga alguma coisa, por exemplo, você pega uma carne fresca e você põe sal nessa carne, você salga. E o que acontece com essa carne? Ela vai ser o quê? Vamos ver na lição. E a luz? A luz serve para clarear, para dissipar as trevas. Essa é a ideia da lição de hoje. Mas antes da gente falar de ser sal e ser luz, vamos falar de sociedade. Porque relacionamento, nós vimos naquela lição sobre relacionamento familiar. Nós vimos que relacionamento é o ato de se relacionar. Era a forma de conviver, de trocar ideias, de trocar experiência. Isso é relacionamento. Agora, o que é sociedade? Porque hoje é relacionamento com a sociedade. O que é a sociedade? É o que nós vamos ver a partir de agora, definindo o termo. Segundo os dicionários, e o dicionário Roas diz o seguinte: sociedade é um conjunto de pessoas que convivem e no mesmo espaço. Essas pessoas compartilham as mesmas regras, os mesmos costumes, falam normalmente a mesma língua. Sociedade é um grupo de pessoas que vive em um ambiente humano. E esse indivíduo, esse ser humano, ele está incorporado nesse ambiente. Então, sociedade é o ambiente onde o indivíduo está incorporado, está vivendo. Bom,
A sociedade é composta por grupos sociais. Sim, sociedade, grupos sociais. Que grupos são esses? A família. A família é o primeiro grupo que compõe a sociedade. Sociedade familiar. O trabalho. Lá no trabalho também é uma sociedade. Sociedade laboral. Sociedade onde trabalha. Lá na fábrica, lá no escritório. Lá é um escritório, pode ser um pequeno grupo, mas é uma sociedade. Na escola eu já falei, a escola também não falei, mas a igreja é uma sociedade religiosa. O grupo onde você convive é uma sociedade. Então, são vários grupos que compõem a sociedade. Quando se junta, compõem a sociedade. Bom, por meio desses grupos, nós, os humanos, as pessoas, nos integramos à sociedade como todo. Nós, quando falamos sobre relacionamento familiar, eu me lembro que nós dissemos que a família é a célula máter da sociedade. Acho que você lembra. Sociedade. Célula máter da sociedade. Família. Família é a célula máter da igreja. Uma família bem estruturada, uma igreja bem estruturada. Uma sociedade como um todo bem estruturada. Bom, família é o primeiro grupo social onde o indivíduo convive. Nesse caso, ele não apenas convive, mas tá certo, ele vive e ele convive, porque ele vive com alguém, convive. O ambiente de trabalho. Então, por exemplo, colocou-se aqui uma imagem de um grupo social de trabalho que é uma sociedade hospitalar. Está aí uma médica, está aqui o pessoal da limpeza, da segurança, da manutenção, está o diretor do hospital, enfim, todo o grupo aqui compõe uma sociedade hospitalar. Sociedade escolar. Um grupo escolar é uma sociedade, é um outro grupo que no final vai compor a sociedade como todo. E aí, uma sociedade religiosa. Essa aqui, por acaso, é uma foto do nosso discipulado, o discipulado no Farol, alguns anos atrás, que era apenas uma classe e era muito cheia, pela misericórdia de Deus. Daí, esses grupos, pequenos grupos sociais, formam a sociedade como um todo. Muito bem? Vamos em frente. Continuando com definindo o termo, a gente vai ver o seguinte: qual é a importância ou porquê, ou melhor, qual a importância não, qual a necessidade do ser humano viver em sociedade? É porque o ser humano é um ser gregário, ele não é uma ilha, como a gente costuma dizer. O homem não é uma ilha, o homem, a mulher, não é uma ilha. Ele tem necessidade de companhia. Veja que nesse momento, eu, por exemplo, estou convivendo num grupo social único, que é a família. Aqui em casa estou eu, a minha esposa e a minha filha, que mora conosco, que moramos todos numa mesma casa. Bom, ainda bem que a gente conversa, a gente se relaciona, mas estou sentindo falta da igreja, sociedade religiosa. Como eu não trabalho, sou aposentado, literalmente não trabalho, então eu não tenho tanta necessidade do ambiente laboral. Mas da igreja, eu estou sentindo falta. De sair na rua, de ver pessoas, eu estou sentindo falta. Por quê? Porque eu não sou uma ilha, eu sou um ser gregário. Para o próprio desenvolvimento da pessoa, é interessante que tenha essa convivência social. Quando Deus fez o homem, ele primeiro fez o homem mesmo, o homem, o macho. Mas imediatamente ele percebeu que o homem se sentia muito sozinho. Os outros animais tinham macho, tinha fêmea. Conviviam.
E apesar de Adão ter que administrar o jardim do Éden, de administrar os animais, de observar, Deus descia para conversar com Adão. Não tinha um ser igual a ele, com quem ele convivesse. Não tinha. Aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira, uma adjutora, uma fêmea de igualdade a ele, igual a ele, para que ele tenha com quem conviver. Um ser igual a ele. Aí Deus fez a mulher para atender a esta necessidade gregária de homem. E assim foi feito homem e mulher, como dissemos, macho e fêmea. Deus fez. Bom, o segundo subtópico da nossa lição está falando sobre o lugar em que vivemos. Nós vivemos em família, nós vivemos na sociedade escolar, religiosa, laborial, e a verdade é que nessa vivência nós sofremos, ou nessa convivência sofremos mutação, porque as sociedades são mutáveis. O próprio homem evolui. Ele foi criado, mas ele foi evoluindo. E eu achei um negócio interessante. Quando eu estava estudando a lição, eu vi uma coisa interessante. Nós estamos vivendo essa fase de isolamento, de pandemia, e na rua, quando nós saímos, a maioria das pessoas estão de máscaras. Mas acontece que esse tipo de afetamento, essa pandemia, não é uma coisa única. Já aconteceu há 100 anos atrás, que era a chamada gripe espanhola. E aí eu vi uma foto na internet de uma mulher com máscara. A máscara era igual à de hoje, mas a mulher estava com a blusa de manga comprida e uma saia comprida. Era essa forma de se vestir. E ainda hoje, para muitas pessoas que primam por uma vestimenta mais coerente, a roupa é assim, mais digna da mulher. Mas hoje não é assim que a gente vê. Então a gente vai pela rua e vê mulheres de short. Quer dizer, uma evolução que não foi para o bem. Uma alteração no comportamento, na vestimenta, que não foi uma coisa muito boa. Por isso que ele está dizendo que essa alteração tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, a mulher hoje veste um short. Short deve vestir em casa. Eu em casa dificilmente visto um short, a não ser para dormir. Eu, homem, eu vivo de bermudão, de calção grande no joelho, mas é a mudança que existe. Porque os homens mudam, os seres humanos sofrem mutações, alterações, consequentemente a sociedade. Quer dizer, hoje se sai na rua e se vê pessoas se vestindo de forma indecente, porque não é decente aquele modo de se vestir, porque sofre essas alterações. Bom, como o próximo texto está dizendo, essas mudanças, essa que eu te dei como exemplo, é uma mudança que envolve conceitos morais e éticos. Isso vai mudando a proporção que o tempo vai passando. Nós estamos vivendo, num momento, uma era pós-moderna, do pós-modernismo. E logo depois que a era do pós-modernismo começou, veio o modernismo e o pós-modernismo. Quando começou, aí veio essas mudanças. Veio o materialismo acirrado, a secularização e veio o relativismo. São características que vieram depois do pós-modernismo e que gerou essa mudança moral e ética. Vejam só, nós vamos conceituar essa classificação, essas mudanças, começando pelo materialismo. Materialismo. No materialismo, as pessoas vivem pensando somente no bem, nos valores, nos prazeres materiais. Então,
Nós estamos passando por uma situação crítica no mundo e no Brasil também. E o que é que nós vemos? Pessoas se aproveitando da situação para tirar vantagem, mas vantagens absurdas. Então, o diretor do nosso departamento discipulado, ele precisou comprar azitromicina, dipirona e a vitamina D, porque teve um problemazinho em casa e tal, e aí o médico passou até preventivamente. Ele comprou. Quando ele precisou comprar a segunda vez, a azitromicina tinha acabado na farmácia. Quer dizer, isso é legal? Isso é uma desonestidade, é uma deslealdade com as pessoas que vão precisar do medicamento. É o materialismo, é a ganância, é a ansiedade pelo ter e ter cada vez mais. Materialismo. A secularização é um tipo de comportamento que vai mudando com o século. Viu o que eu falei? A vida, a maneira de se vestir do século passado e a maneira de se vestir hoje. Terrível. Essa mudança influencia nos valores morais de uma forma terrível. É a secularização. Com a mudança do século, vem essas mudanças. Vem coisas boas, claro. Por exemplo, quando houve isolamento no século passado, a igreja talvez não tenha, eu acredito que não. As igrejas fecharam. Nós não tínhamos a internet. Não tínhamos condição de ter culto online. O pastor lá ministrando e os irmãos em casa ouvindo. Nós dando aula aqui e você em casa assistindo a aula. É um benefício, é uma coisa boa que veio com o avanço tecnológico, com a mudança do século, é a secularização. Mas nem sempre é assim, porque a evolução dentro desse parâmetro secular muitas vezes faz com que as pessoas tenham muitas propriedades, tenham bens, tenham tecnologia e façam como os europeus, que quando se vai falar para eles, rapaz, Deus é bom, Deus pode, Deus faz, aí eles dizem, Deus, para que Deus? Nós temos tudo. O avanço científico, tecnológico, financeiro, faz com que as pessoas secularizem-se, abandonando o Todo-Poderoso. E aí vem o outro que é o relativismo. Essa é uma teoria pós-moderna terrível. Porque é assim, Carlomã, tudo é muito relativo, Carlomã. Olha só, o que é pecado para você pode não ser pecado para mim. O que é errado para você pode ser certo para mim. É muito relativo. Outra coisa, não é bem assim como está escrito na sua Bíblia. A sua Bíblia tem algumas coisas que é muito exagerado, é muito enfático. Não, eu não acredito que deva ser assim. Eu vou lhe dizer, é muito relativo o que você ensina. Relativismo. Aí eu me lembro que eu sempre gosto de usar esse termo. Deus disse para Adão, Adão, de tudo você pode comer aqui no Jardim do Éden, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o que foi que Adão fez? Sim, porque tem uma sanção. No dia que você comer, eu espero que você não coma, mas se você comer, você vai morrer. Aí a serpente relativizou. Não é bem assim não. Na verdade, você não vai morrer. O que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Adão relativizou a ordem, porque quem recebeu a ordem não foi a serpente, foi Adão, foi o homem. E ele relativizou a ordem dada por Deus. E aí vocês sabem, nós sabemos o resultado. Bom, materialismo, relativismo, secularização, hedonismo e vários outros ismos que vem depois da era pós-moderna,
E aí como é que nós podemos viver? Como é que a gente pode viver? Sendo luz, sendo sal, não tomando a forma do mundo, não, fazendo a diferença. Então, é possível sim nós vivermos neste mundo, nesta sociedade secularizada, materialista, modernista, hedonista. Sim, é possível viver fazendo a diferença, fazendo a diferença, sendo cristão autêntico, dando testemunho. A sociedade onde nós vivemos é um lugar ideal para que a gente testemunhe, que a gente pregue com a nossa vida, com o nosso comportamento, sobre o reino de Deus, a justiça de Deus. E nesse caso, nesse lugar onde você vive, na sociedade, na escola, no trabalho, na própria família, quando só você é um cristão, você não pode ser esponja. Você não deve também ser uma ostra. Você tem que ter um equilíbrio. Você não vai para um mosteiro, você não vai se isolar. Não é isso que a gente está dizendo. Como um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, você deve ter uma atuação equilibrada. Você deve fazer a diferença. Você nem se fecha como a ostra e nem absorve o comportamento pecaminoso do mundo como se você fosse uma esponja. O que é que Deus espera de nós, crentes, cristãos? Quando eu falo crente, eu não estou falando de protestante, estou falando de cristãos. Cristãos protestantes, cristãos católicos, cristãos ortodoxos. Estou falando de cristãos. Deus espera que demos bom testemunho. Nós não comportemos de forma tal que as pessoas nos vejam e glorifiquem a Deus através do nosso modo de vida. É o que está na lição. Agora vamos para o segundo tópico. Como o discípulo deve se comportar na sociedade. Se pautar, se comportar. Vamos ver isso. Ele tem que ser sal. Ele tem que ser sal para dar sabor. E antes de eu falar dessa característica do sal, de dar sabor, eu queria dizer uma coisa importante quanto a ser sal. O sal, na sua naturalidade, ou chamado sal in natura, o sal não aparece, ele não tem cor, ele é transparente. Então, um discípulo, um cristão, para ser sal, ele deve ser transparente. Ele não tem que aparecer. Ele não tem que andar dizendo que é crente. Ele não tem que estar pregando. Ele tem que estar se comportando a ponto de que quando ele passar, alguém diga, ali vai um crente. Não pela aparência, e sim pelo resultado, pelo que ele é, pelo comportamento dele em si. Isso é ser sal. Sal serve para dar sabor. Vamos ver. O sal, ele é notável. Como eu disse, o sal in natura, ele não tem cor, ele não aparece. Mas ele tem um poder de influência muito grande. Um pouquinho de sal e dá sabor à comida de uma forma maravilhosa. Interfere de forma positiva no sabor. Mas se você colocar muito sal, a comida fica insuportável. Então veja que o sal ele deve ser utilizado com coerência, com cuidado, com bom senso. Então, e outra coisa, o sal, você não coloca o sal na mesa e você come a comida insulsa e depois você bota um bocado de sal na boca. O sal se junta, o sal se mistura à comida, se mistura à substância. Apesar de o sal ser uma substância essencialmente diferente da comida. Mas quando você bota um alimento, uma comida na mesa, você não vê o sal, mas você sente o sabor. Sente o sabor, mas não vê o sal. Interessante. Como é importante você entender a palavra.
Como é importante você entender o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: você é sal, você é sal. Você serve para dar sabor, mas você não precisa estar aparecendo. Você não precisa se separar. Você tem que se juntar, mas você tem que influenciar. Você tem que fazer a diferença. É notável a diferença entre uma comida sem sal e uma comida com sal. Tanto a comida sem sal como a comida com sal, você não vê olhando, você não sabe. Agora, quando você experimenta, aí você vê se tem sal ou não. O crente no mundo é para fazer a diferença dando sabor. Você já viu que tem gente, tem pessoas que dizem assim: mas rapaz, é tão bom a gente falar com aquela pessoa. Aquela pessoa, a gente está meio amargurado, sabor amargo. A gente está assim para baixo. E aquela pessoa tem uma palavra doce, uma palavra confortável, uma palavra que dá sabor. A vida estava meio insulsa, meio sem sabor. Aí veio a gente conversou com fulano, e fulano começou a falar de Deus, começou a falar da Bíblia, começou a falar da palavra de Deus. E de repente começou-se a ter sentido, começou a ter sabor. Eu comecei a ter vontade de viver. Porque o sabor é isso. O sal como sabor é para temperar, é para dar bom gosto no meio onde ele vive. Isso é sal. Isso. O sal serve para preservar. Nós vivemos numa sociedade pecaminosa. Uma sociedade que, continuando assim, ela vai caminhando para a morte. Ela vai se estragando cada vez mais. E o sal aí, neste caso, é para evitar que haja um estrago. E é interessante porque o ambiente frio, a geladeira, neste caso não vai resolver. Somos nós cristãos que devemos ser sal para preservar. Um exemplo disso é interessante. O exemplo do sal como sabor é quando quando a gente está meio assim, sem sabor, meio amargurado, e chega um crente, chega um cristão com uma boa palavra. Ele tempera o que ele diz. Outra coisa é quando você está num ambiente que é um ambiente já prestes a estragar-se completamente. Aí você entra como sal. E aí as pessoas dizem: para com essa conversa, que chegou o irmão, que chegou o cristão. Vamos mudar de conversa, porque crente é para preservar. O mundo está tendente à podridão, a um estrago total. Nós devemos ser a diferença, devemos ser sal, preservando esse mundo, que ainda tem alguma coisa que se aproveite. Ainda tem, desde que nós façamos a diferença. Então, como sal, nós devemos agir como agentes preservativos nessa sociedade. Sociedade assim, se estragando, se contaminando. Aí nós entramos como sal para evitar um estrago total da sociedade. Como sal, a gente se mistura, a gente se junta para dar sabor. A gente se junta para preservar, para moralizar o que está sendo imoral. Isso é ser sal. Ser luz. Eu achei muito interessante essa questão de ser luz. Porque tem pessoas que pensam que ser luz é brilhar. Brilhar, entendeu? Aparecer, ser importante, estar no palco, estar diante de refletores. Na realidade, ser luz é para você refletir a luz de Cristo. Vamos ver se é isso. Vós sois a luz do mundo. Só que Jesus disse mais tarde: eu é que sou a luz do mundo, eu sou a luz. Aí o apóstolo Paulo, em Filipenses 2:15, ele diz que nós somos luz por derivação. Ou seja, nós refletimos a luz do Senhor. Jesus é a luz da manhã, é o sol da manhã, é a estrela d'alva.
Jesus é que tem o brilho. Jesus é que tem a fonte da luz. Se nós refletirmos a luz de Jesus, aí sim, é nesse caso que nós somos luz. Ser luz, neste caso, é quando a sociedade em trevas olha para você, olha para mim e vê o reflexo de Cristo nas nossas vidas. Eu me lembro muito da primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Foi lá em Antioquia. Porque o povo de Antioquia, que estava se decidindo para a fé em Cristo, estava vendo o comportamento daquelas pessoas. E eles chamaram aqueles discípulos e seguidores de Cristo, de cristãos, seguidores de Cristo. E só pode isso ser dito, só pode ser isso visto, se a gente for sal, dar sabor e preservar, e se a gente for luz, brilhar no mundo em trevas. Agora interessante que o reflexo da luz de Cristo em mim depende de como eu estou, a intensidade desse reflexo. Depende de como eu estou, da minha posição. Como é que eu estou me posicionando? Eu leio a Bíblia, eu oro, aí sim, eu vivo conforme a palavra. Aí, dependendo de como está a posição, eu brilho mais ou brilho menos. Agora, outra coisa importante é que, como luz, eu tenho que estar lá no mundo, no lugar onde eu possa brilhar, clarear o mundo. Não adianta eu ser luz dentro da igreja, dentro do templo. Não, eu tenho que ser luz no trabalho. Eu tenho que ser luz na igreja ou na escola. Eu tenho que ser luz na minha casa. Eu tenho que dar testemunho, brilhar assim como eu quero dar testemunho, eu quero brilhar lá na igreja. Não tem sentido luz estar incandescendo num ambiente de luz. A luz tem que resplandecer, incandescer nas trevas. Nós temos que fazer diferença como luz, sendo luz. Bom, o crente como luz não pode ter vergonha de estar no mundo. Ele tem que aparecer mesmo, ou melhor, a luz de Cristo tem que aparecer na vida dele. Como é que isso acontece? É com comportamento. Ele vivendo como crente. Ele tem que, aonde tem trevas, ele tem que chegar para brilhar. Ele tem que fazer essa diferença. Isso é ser luz. A luz de Cristo na vida do crente, ela deve, não somente na igreja, mas também na família, na escola e na sociedade como um todo. O testemunho do crente, o brilho do crente, o brilho do cristão deve ser público. O brilho deve estar na sociedade. Todos devem ver que aquele cristão é um cristão verdadeiro, porque ele é uma luz, ele alumia. E uma forma de você brilhar é você demonstrar respeito pelas autoridades. Isso já o apóstolo Pedro foi quem disse. Olha, vocês precisam ter cuidado para não absorver, desejar de forma exacerbada as benécias que satisfazem a carne, a natureza humana. Vocês têm que combater contra essas concupiscências, esse desejo exacerbado de satisfação carnal. Vocês precisam ser honestos, tá aqui. Tem que viver de uma forma que dê testemunho
respeitando os seus superiores, o seu superior imediato no trabalho, o seu professor na escola, os representantes dos governos federais, estaduais, municipais. Sim, a pessoa que está lá no poder deve ser respeitada, porque não é pela pessoa, é pelo cargo que ele exerce. É pelo cargo. Hoje se fala muito do presidente da República, hoje o Jair Bolsonaro. Mas eu nunca vi nos meus 68 anos de idade, desde o tempo que eu me entendo de gente, se falar bem do presidente da República. Quando o presidente sai do poder, não se fala mais nele, a não ser os políticos em campanha. Mas a sociedade só bate, só fala, só desrespeita quem está no poder. Então perceba que não está desrespeitando a pessoa apenas, está desrespeitando o cargo, a presidência, a governadoria, a administração municipal. É isso que você tem que respeitar, porque essas instituições são instituições admitidas, criadas, estabelecidas por Deus. E quando alguém sobe a um poder como esse, é permissão de Deus. Quando você se torna insubmisso a uma governância, você está sendo insubmisso a Deus. A Deus. É o que está dizendo aqui. Tanto que diz assim, ó, deixa eu ver uma coisa. Vocês devem respeitar como se estivesse respeitando a Deus. Então, se eu desrespeito um governador, eu estou desrespeitando a Deus. Eu não estou entendendo que ele está ali por vontade permissiva de Deus. Não estou dizendo que é vontade absoluta, mas é vontade permissiva. Então, não consigo entender um cristão falando mal de um governante. Não consigo. Não consigo entender um cristão que não cumpre com as suas obrigações sociais. Não consigo entender. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar, se sujeitar a toda ordenança humana, como se a Deus, ou por amor a Deus. Porque toda ordenança, todo governo é instituição divina. Então, é sal, é luz, e fala mal, e diz palavras indecorosas, desrespeita um governante. Por favor, está precisando alguma coisa de mudança, está precisando. A única coisa que nós não podemos aceitar dos governantes é se de repente ele quiser impor a gente alguma coisa que interfira com o que nós cremos, com a nossa fé. Com a nossa fé, governante nenhum pode interferir. Mas nas questões sociais, políticas, devemos respeitar. Sim, devemos respeitar. Isso é o que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, ele diz, olha, eu quero que vocês se sujeitem aos principados e potestades. Obedeçam a eles. Estejam preparados para toda boa obra. Não difamem ninguém. Não sejam contenciosos, mas sejam modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, inclusive com os governantes. E aí, esse texto que vem agora é o texto que nós lemos, que é o texto de Pedro na sua primeira carta. Está aqui, capítulo 2, versículos 14 e 15. Sujeite-se a toda a ordenança humana, por amor a Deus, que seja essa ordenança rei, hoje é presidente, que seja governador. Porque o governador, ele é uma instituição de Deus, admitida por Deus, ou melhor, a governança é uma instituição admitida, estabelecida por Deus para castigo dos malfeitores.
e para louvor daqueles que praticam o bem. Então, se essa é a vontade de Deus, é que a gente faça o bem, façamos o bem, porque ninguém vai falar mal da gente, ninguém. Portanto, está no texto áureo, nos comportemos de maneira que não causemos escândalo, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja, nem para a sociedade, e nem para os descrentes, e nem mesmo para a igreja. Não podemos causar escândalo. Devemos agir de acordo que a gente agrade a Deus, com resultados proveitosos. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz, como também eu, Paulo, agrado a todos. Eu não busco o meu próprio proveito, mas eu busco o proveito de muitos, para que esses muitos, seguindo o meu exemplo, possam se salvar. Relacionamento profissional. É interessante. O relacionamento de cada um de nós que trabalhamos no nosso dia a dia. Como deve ser esse relacionamento? Primeiro, trabalho não é um castigo. Trabalho é uma coisa boa. Trabalho é uma coisa proveitosa. Trabalho foi estabelecido, instituído por Deus. Deus, quando criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden para que o homem administrasse a terra, sujeitasse a terra, procriasse e administrasse. O trabalho é uma instituição divina. Deus não ama, Deus não abençoa o preguiçoso. Em relação ao preguiçoso, ele vai dizer, preguiçoso, vai observar as formigas, vai ter com as formigas, o tempo todo está trabalhando. E você não vê uma formiga dormindo. E tem tanto ser humano preguiçoso que só quer viver dormindo, nunca prospera. Fica o tempo todo olhando para as nuvens. O ministro do Evangelho, o padre, o pastor, ele tem uma vida dedicada. O padre, ele está preocupado com a paróquia, com os seus paroquianos. Então eu acho que é mais do que justo, eu entendo que é mais do que justo que ele tenha o seu salário. O apóstolo Paulo disse, digno do seu salário é o trabalhador. O pastor da igreja administra, cuida dos crentes. É justo que ele tenha um salário, porque eles trabalham, e trabalham muito. Então, o sacerdote deve ser mantido pela igreja, tanto o protestante como o sacerdote católico. E no trabalho, nós podemos manifestar a nossa fé. No nosso relacionamento no trabalho, a gente mostra que nós somos cristãos verdadeiros. Então, devemos aproveitar o ambiente do trabalho para dar testemunho, como se comportando bem. Devemos ser funcionários exemplares. Cristão deve ser o melhor funcionário. Eu não consigo entender um funcionário público que ele trabalha um expediente, mas ele vai para o médico, para o dentista, no outro expediente, ou no expediente do trabalho, desculpem, ao invés de ir no expediente da folga. Se ele trabalha de manhã, vai para o dentista de tarde. Ele não trata bem aquele que vai lá na repartição, que precisa de uma orientação dele. Cristão tem que dar testemunho. Lá no trabalho tem que ser sal e tem que ser luz. Tem que atender aquele que vai lá no seu departamento de uma forma tão boa. E rapaz, esse deve ser crente, deve ser um cristão verdadeiro, porque ele brilha. A luz de Cristo aparece através da forma dele tratar as pessoas que vão lá. Quando a gente se comporta como um bom cristão no trabalho, a gente está conduzindo os colegas a se comportarem do mesmo jeito, a brilharem também, ou a refletirem o brilho de Cristo em suas vidas. Agora, se a gente não se comporta como crente no trabalho, como vai querer
que o nosso colega faça isso. Então, o que nós vimos, devemos nos comportar como sal e como luz, influenciando o ambiente em que vivemos, tanto o ambiente laboral, familiar, religioso, ou seja, tanto na família, no trabalho, na igreja e, consequentemente, estamos sendo sal e sendo luz na sociedade como um todo. Isso é o que nós estudamos hoje. Estudamos também que quando nós nos sujeitamos às autoridades legalmente constituídas, estamos nos sujeitando ao Senhor Deus, ao nosso Senhor. Estamos demonstrando para quem nos vê que realmente somos discípulos de Jesus. Foi o que nós vimos na lição de hoje. Nós vimos também que família, escola, trabalho precisam do conhecimento de Deus. E somos nós que transmitimos esse conhecimento a esse grupo social, a esses grupos sociais. Família, escola, trabalho. Com o nosso modo de vida. Sendo sal, ou seja, dando sabor, preservando a moral e os bons costumes e brilhando e sendo luz. Quando a gente faz isso nesses 3 grupos sociais, a gente está contribuindo com o todo, com a sociedade como um todo. Essa foi a nossa lição de hoje, relacionando-se com a sociedade. Como nós devemos nos comportar no ambiente social em que convivemos. Acredito que foi isso que aprendemos e espero em Deus e desejo que você tenha aprendido alguma coisa com isso. No próximo domingo, nós vamos aprender um pouco mais, vamos puxar um pouco mais para perto a questão do relacionamento com a igreja. Ali, na lição de hoje, nós vimos a igreja como um todo. Agora nós vamos ver a igreja onde nós servimos. Essa é uma lição interessante. Como eu devo me comportar, como eu devo agir, como eu devo contribuir com a minha igreja. Mas isso veremos no próximo domingo. Nós louvamos a Deus pela aula de hoje, desejando sempre estar junto com vocês no próximo domingo, ou o mais breve possível. E vamos terminar essa aula orando a Deus, agradecendo porque Ele esteve conosco nessa aula, porque Ele nos está dando mais esse domingo. Nós dormimos em paz, acordamos, estamos com saúde e louvamos a Deus por isso. Sim, adoremos, agradeçamos a Deus por isso. Senhor, mais uma vez estamos gratos a Ti pela lição de hoje. Senhor, que nós tenhamos entendido a importância do que Jesus disse, do que o Senhor Jesus disse para nós, de como nós devemos ser, que devemos ser sal e luz, e que nós possamos ter aprendido que sal serve para dar sabor e sal serve para preservar, e como luz devemos brilhar. Esse mundo tenebroso, neste mundo em trevas, nós devemos brilhar como luz, refletindo a luz que vem do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Agradeço porque aprendemos a nos comportar em família, no trabalho, na escola. E, aliás, nesse negócio de trabalho e de escola nós aprendemos muito no domingo passado, como deve ser o nosso comportamento, e agradecemos por isso. Sim, Senhor, nós te agradecemos. Agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço por ter nos sustentado. Te adoramos, Senhor, e te louvamos. E fazemos isso em nome de Jesus. Em teu nome, Jesus. Que nós estamos aqui agradecendo. Em teu nome. Amém.
Bom, até domingo, se Deus assim nos permitir, com mais uma lição do discipulado da Escola Dominical. Deus abençoe.